princesa invencível está entediada novamente. O dever dos pais é sempre zelar pela vida dos seus filhos. Pena que a nossa protagonista não teve essa sorte. Essa é uma história de uma criança sem nome. Ela era filha de um príncipe do império que não planejava ter uma família. E sua mãe era uma musicista. Seu pai e sua mãe, vendo que a nossa protagonista seria um peso para ambos, a deixando à sua própria sorte. Talvez foi sorte ou azar, mas as prostitutas, os mendigos e os bandidos daquela cidade criaram a nossa prota. Ela teve que se adaptar muito rápido, comendo o resto dos outros, aprendendo a roubar, para sobreviver àquela fome infernal na qual estava. A nossa protagonista, ela sempre ia numa academia de esgrima pedir comida lá. Mas o mestre daquela academia, ao invés de dar comida a ela, resolveu testá-la, para saber se sua habilidade com a espada seria boa. E ele prometeu a ela, se ela tivesse uma habilidade mais ou menos, ou mediana, ele daria muita coisa para ela comer. E sem nunca ter segurado uma espada na vida, ela foi e derrotou todos os membros daquela academia. E o mestre Ho, que seria o mestre da academia, resolveu adotá-la, perguntando a ela se ela quisesse ficar ali, ela teria comida, teria tudo de bem e do melhor, só que teria que treinar esgrima, porque ele era um amante de esgrima. Por ela agora poder comer, ela decidiu sim ser adotada por ele. E ele perguntou o nome para ela, e ela falou que não tinha nome. E aí sim o Ro deu o nome na qual nossa protagonista seria lembrada pelo resto da sua vida, Dantes Renatsu. E a nossa protagonista, ela treinou, mesmo aquele treinamento sendo difícil, era melhor do que passar por aquele inferno de novo, à base de fome e frio, na qual estava quando ela foi abandonada. Quando a nossa protagonista completou 19 anos, o seu pai acabou falecendo. E nessas épocas medieval, o homem sempre reganhava tudo, a mulher não ganhava nada. Então ela, vendo que ela não ia ganhar nada e não querendo brigar com seus irmãos, ela decidiu abandonar a herança e foi embora. Só que ela precisava fazer fortuna, né? Ela decidiu que dinheiro era importante. Ela começou a lutar em rinhas de gladiadores. Depois disso, ela começou a caçar monstros. Depois ela virou mercenário, participando de guerras em outros reinos. Até que no fim ela derrotou um dragão. E aí ela foi conhecida como uma heroína. E todo mundo amava ela. E mesmo ela tendo dinheiro, fama e glória, ela não estava feliz. E seu pai, que abandonou ela no começo, resolveu reconhecê-la como filha, porque ela tinha uma fama tão enorme que o cara queria aquela fama também pra ele. Como ela não é boba nem nada, ela pediu dinheiro. E ela falou pra ele que não queria ser reconhecida para ser imperatriz. Vendo que seus irmãos tentariam matá-la porque ela era muito famosa e ela podia ganhar o título de imperatriz quando ela quisesse, devido às tentativas de homicídio dos seus irmãos, ela decidiu se tornar imperatriz e foi assim que ela virou imperatriz. E ao completar 33 anos, ela veio a falecer. E essa é a história de Dante, uma jovem que não teve um dia de descanso na sua vida infernal. E depois de 500 anos, ela reencarnou no corpo de Helena. Eu não vou falar sobre o nome. Mano, essa história é muito engraçada, porque, tipo assim, ela não queria reencarnar, né? E ela tem que descobrir o porquê ela reencarnou. E, tipo, tem muito alívio cômico, velho. Vocês têm que ver, esse é muito engraçado, pessoal. Tem muita ação de luta, mas também tem muito alívio cômico. Mary Mahabbis. Quando uma pessoa adoece, ela sempre espera que a sua família, como uma forma de amor, acabe cuidando dela. E não foi isso que aconteceu com a nossa protagonista, Kang Ji-won. Ao tentar ligar para o seu marido, para saber o motivo dele não estar indo visitá-la naquele hospital. E sempre que ela ligava para o seu marido, dava a caixa postal. E sua solidão era tanta que até as enfermeiras do hospital sabiam que seu marido estava largando ela de lado. Entretanto, a nossa protagonista não é daquelas que desistem rápido. Mesmo no seu estágio final do seu câncer, ela juntou as únicas forças que lhe restavam para ir confrontar o seu marido. Mas o pior ainda viria a acontecer. Ao chegar na sua casa, ela notou que tinha um sapato de mulher na sua casa. E quanto mais perto ela chegava no seu quarto, ela escutou a voz do seu marido e da sua melhor amiga. E naquele momento ela acabou descobrindo que sua melhor amiga e seu marido eram amantes. Mas aquela dor que ela estava sentindo naquele momento ainda iria piorar. Ela escutou que seu marido estava contando os dias para que ela morresse, para que ele pudesse pegar o seguro de vida dela, igual seu marido tinha feito com o pai dela. O pai da nossa protagonista, Kang, ele também morreu de câncer e deixou um seguro de vida, né? Só que a da nossa protagonista seria um dobro do valor do pai dela. Depois de ouvir aquelas palavras, a nossa protagonista vai confrontar aqueles dois traidores. Ao deixar sua fúria fluir, ela acaba agredindo a sua amiga, quer dizer, sua inimiga. Se vocês estão esperando que o marido dela vai proteger ela, na verdade, ele foi proteger a amante e vai pra cima da nossa protagonista, dando 2 tapas no seu rosto frágil. E ela acaba caindo e batendo a cabeça. Por ela estar muito fraca, aquela batida foi fatal para ela. Mas os céus, vendo a sua dor, decidiram dar uma nova chance para ela ser feliz, fazendo ela retornar no tempo. Pessoal, esse Monra é muito foda. Tipo assim, ela retorna com todas as memórias dela, né? E agora ela vai ter uma chance de se vingar desses 2 traidores safados. E a vida dela dá uma mudada, entendeu? Vocês têm que ver. Tem uma reviravolta muito grande, entendeu? A filha mais nova do Duque Vilão, nossa protagonista, morreu de tanto trabalhar. E acabou reencarnando numa novel que ela leu há muito tempo atrás. Tudo começa com uma criança que está perto de ser vendida no mercado de escravos. E essa criança é a nossa protagonista. 7 anos atrás,
o seu pai, o Duque Engray, que era um dos mais poderosos e temido do Império, veio a falecer. E seu pai, temendo o pior, decidiu entregar a nossa protagonista para o seu irmão cuidar. Mas quando o seu irmão descobriu da morte do Engray, começou a tratar nossa protagonista de maneira ruim, torturando ela tanto física e mentalmente, fazendo até ela fazer trabalhos domésticos. Devido a seu corpo infantil, era muito difícil para ela. Já ela não aguentando aquela tortura, ela resolve fugir. Mas eles descobriram que ela tinha fugido e espancaram ela, ao ponto de deixá-la inconsciente. E quando ela acordou, ela já estava naquele lugar para ser vendida. Devido à fama do seu pai, que era brutal com aqueles que passavam por cima da lei, aquelas pessoas que odiavam a lei decidiram comprar a nossa protagonista para fazer coisas horríveis com elas. Até que um homem misterioso deu um valor muito alto para ela e ela acabou sendo vendida para ele. E quando ela estava sem esperança, já aceitando as barbaridades que iria acontecer com ela depois que ela foi comprada, aquele homem, olhando para ela de forma gentil, perguntou se ela estaria machucada. E é naquele momento que ela descobre que aquele homem, na verdade, é o seu pai, é o Duque Engray. Ele forjou a sua morte para poder descobrir quem são os traidores do Império. E ele achava que o seu irmão cuidaria bem da nossa protagonista. Pessoal, esse manhwa mexe muito comigo, entendeu? Pô, eu fico muito puto, porque tipo assim, você entrega a sua filha pro seu irmão cuidar e geralmente, em vez dele cuidar da sua filha, ele espera exatamente o momento que você tá mais frágil pra torturar sua filha, tanto física e mentalmente, velho. O pai dela não sabe das torturas, ele tá investigando tudo, entendeu? E por ele ser um vilão, o pessoal teme muito ele, velho. É muito foda, velho. E também tem a nossa protagonista, tem o arco dela ali, entendeu? Ela vai conseguir uns poderes aí. E eu não falei o nome dela porque ela não tem nome. E mais pra frente, quando a história focar nela, ele vai desenvolver mais a história dela e o pai dela vai dar um nome pra ela, que vai ser o nome que a mãe dela deu pra ela antes de morrer. Tipo, esse manhwa é intrigante e desafiador de ler. Assassino de heróis. A principal regra dos heróis, eles têm que salvar os civis dos vilões. No entanto, essa regra começou a mudar. Quando um civil era morto, e naquele processo o vilão era morto ou subjugado de alguma forma, os heróis eles não eram punidos por isso. Isso começou a ser normalizado. Mesmo que alguém morra durante a missão, os heróis não eram responsabilizados por aquilo. Mesmo que um civil morresse, os heróis não eram responsabilizados. Pois os heróis já não eram diferentes dos vilões. E tudo começa com a nossa protagonista, Ryo-Han. Ela perdeu sua irmã. A sua irmã foi morta por um herói. E ela não sabe qual herói matou. E ela não era forte o bastante para lutar contra esses heróis, porque eles eram muito fortes. Depois de ficar debruçada entre o corpo da sua irmã, chorando e tentando entender o que aconteceu ali, aparece um homem. E esse homem fala para ela: eu vou te ajudar a ter sua vingança contra os heróis, contra o maldito dos heróis. E a nossa protagonista começa a treinar. E já é nos mostrado que a nossa protagonista vai lutar contra um dos heróis. E esse herói, ele é uma pessoa muito horrível. Ele mata civis, mata bandido, ele mata todo mundo. E a nossa protagonista dessa vez vai dar a punição que ele merece. A nossa protagonista já lutou contra ele uma vez. Só que ele teve a infeliz ideia de deixar a nossa protagonista viva. E agora vai mostrar pra ele que essa ideia foi horrível. E ela começa a lutar contra ele. Só que a nossa protagonista, ela não utiliza poder nenhum. Só utiliza força física. E você pensa, pô, então como é que ela vai derrotar os heróis que têm poderes? Na verdade, a nossa protagonista, ela tem um poder de roubar poder. Então ela acaba roubando o poder desse herói e utilizando contra ele, matando ele. E esse herói, ao ver que ele matou muita gente e dessa vez ele seria cobrado, ele entra em desespero. Mas ali seu desespero já não era certeiro, porque a sua morte era inevitável. E ele morreu. E a nossa protagonista pensa, será que esse que foi o cara que matou minha irmã? E ela não sabe, então ela tem que caçar todos os heróis até matar quem matou a sua irmã. Pô, eu não cheguei ainda nessa parte, eu não sei, então a gente vai ter que ver junto, pessoal. Ó querido, porque tem múltiplas personalidades. Tudo começa com a nossa protagonista Mônica. Ela era uma garota de orfanato. Geralmente, por ser órfã, ela não tinha sobrenome. Porém, assim que ela fosse adotada, ela ganharia um sobrenome. Só que a Mônica já tinha 12 anos, e ela seria muito difícil para ela ser adotada. Mas ela sempre levava uma vida feliz e digna. Meio que ela aceitou a sua realidade. Só que a sua vida iria mudar. A filha de uma família nobre que havia morrido há 12 anos atrás, ela faria 12 anos naquele mês. E a descrição dessa menina batia muito com a nossa protagonista. E a família nobre queria adotar uma menina que fosse idêntica à filha que faleceu deles. E nossa protagonista, finalmente ela seria adotada. E a diretora, por amar nossa protagonista e achar ela muito incrível, recomendou a nossa protagonista para essa família. Essa família não viu nossa protagonista, mas acreditou nas palavras da diretora e resolveu adotar. Só que naquele mesmo orfanato existia uma mesma garota com a mesma idade, só que com um nome diferente da Mônica. O nome dela é Lizzie. Só que diferente da Mônica, essa Lizzie era muito desastrada. E a Mônica sempre mostrava pra ela um carinho e um afeto enorme, entendeu? Só que a Lizzie, ao saber que a Mônica seria adotada, ela ficou com muito ciúme da Mônica. E ela pediu para a Mônica deixar ela viver pelo menos algumas semanas na casa daquela família nobre para ver como é que é então a família.
E a Mônica, lógico, no começo ela não quis deixar, porém, ela falou assim, não, vou te dar essa joia pra você ter certeza que eu vou voltar. E a Mônica, num ato de bondade, acabou deixando ela fazer isso. Só que a Lizzie nunca voltou. E quando a Mônica completou 18 anos, ela saiu do orfanato. E ela, sem dinheiro e sem nada, ela foi pra uma guerra, né? Pra ser enfermeira nessa guerra. Mas só que ela só iria receber assim que a guerra acabasse. Só que como o lugar onde ela estava perdeu a guerra, então ela não recebeu nada. Só que ela era muito inteligente. Uma agência que dá tutoridade a famílias nobres, que ensina famílias nobres, criança de família nobre, a ler e escrever, recomendou a nossa protagonista para uma família nobre. E agora começa a vida da nossa protagonista Mônica. E ao chegar na cidade da família nobre na qual ela ia ensinar, ela ficou maravilhada com aquela cidade, quão linda a cidade era. E ela, se deixando distrair, ela acabou se esbarrando no homem. E ela logo reconheceu aquele homem da guerra e chamou ele de Sol. Só que aquele homem falou que o nome dele não era Sol, o nome dele era Luiz. Pessoal, olha, eu vou até aqui mais uma ruá, tipo assim, a nossa protagonista, ela meio que tem uma se abaixando por esse tal de Sol, que seria o Luiz, mas tem outro nome, tipo assim, ele tem várias personalidades diferentes, você não sabe qual vai ser a próxima personalidade dele, e também essa menina Liz aparece aí mais pra frente, né, e ela vai tentar ferrar a nossa protagonista.